Então, para a gente tomar partido dessa dependência específica que a energia potencial tem, não em cada uma das posições, mas na diferença, eu vou introduzir um vetor que é a posição relativa. E eu vou seguir a notação que está no nosso caderno aqui, e vou definir a posição relativa, ou a coordenada relativa, R minúsculo, essa é a notação que eu vou usar, eu vou definir como sendo R1 menos R2, e não R2 menos R1. Em termos dessa coordenada relativa, se eu escrever essas equações de novo em termos da coordenada relativa, desaparece o sinal de menos, porque eu já estou orientando esse vetor R apontando de 2 para 1, não é verdade? Assim. Agora, já que eu conheço a energia potencial associada a esse problema, eu posso escrever a lagrangiana associada a ele. Nós já sabemos fazer isso. Então, a lagrangiana associada a esse problema, como sempre, é a diferença entre energia cinética e energia potencial. E aí, como é que eu escrevo isso? Meio de M1. R1 ponto ao quadrado. Mais meio de M2. R2 ponto ao quadrado. Menos o de R. Vou escrever assim. Sim, uma notação também que eu vou usar é R é o módulo de R, como sempre, né? Aqui está a lagrangiana, só que ela está escrita de um jeito não muito simpático, porque está envolvendo símbolos que são redundantes, né? Eu escrevi R1, escrevi R2 e escrevi R. Esses símbolos, na verdade, não são independentes, esses símbolos têm uma conexão entre eles. Eu vou escrever, a minha primeira tarefa vai ser reescrever essa lagrangiana de uma forma mais simpática. Mais simpática significa escrevê-la de tal forma que só apareçam aqui exatamente o número de coordenadas que são necessárias para especificar a configuração do sistema. Para fazer isso, eu vou me utilizar de um conceito que você já conhece, que é o conceito do centro de massa. Tá? E eu vou dizer que a coordenada do centro, o vetor posição do centro de massa, eu vou chamá-lo de R maiúsculo. Como é que eu obtenho o vetor posição do centro de massa? M1 vezes R1 mais M2 vezes R2 dividido por M1 mais M2. Esse centro de massa está onde na minha figura? Está no segmento que liga M1 a M2. É um ponto desse segmento. Mais próximo do M1 ou do M2? Depende, né? Depende de quem tiver maior massa. Se M2 tiver maior massa, então está mais próximo do M2. Mas isso você já sabe. Então, eu vou usar essa definição e a definição da coordenada relativa para reescrever a lagrangiana em termos dessas duas coordenadas, da coordenada do centro de massa e da coordenada relativa. Eu vou introduzir uma notação nova, eu vou chamar M1 mais M2 de M grande, por preguiça. Então, eu vou escrever que isso aqui é M1 sobre M grande vezes R1 mais M2 sobre M grande vezes R2. E agora eu vou juntar esta equação com esta para obter R1 e R2 em função de Rzinho e de Rzão. Tá bom? E aí eu vou levar na lagrangiana. Esses aí os passos que eu vou dar. Como é que você gosta de fazer? Eu vou repetir aqui o que é R minúsculo. R minúsculo é, por definição, R1 menos R2. Como é que você inventa uma estratégia rápida de eu obter R1, por exemplo, em função de Rzão e de Rzinho? Boa, gostei. Mateus sugere, multiplique a segunda linha por M2 sobre Mzão. Segunda linha inteira. Vai aparecer aqui no final um termo que é o simétrico desse, né? M2 sobre Mzão vezes R2. Some as duas equações, o R2 desaparece automaticamente, né? Então, usando a estratégia Mateus, teremos Rzão somado com
M2 sobre Mzão vezes R pequeno é igual a M1 sobre M do R1. Agora vem um M2 sobre M da equação de baixo. Isso tudo multiplicado por R1. Tá? Mas isso aí já é o próprio R1, não é verdade? Porque M grande é M1 mais M2. Então, se eu somar aquelas duas frações, eu vou ter M1 mais M2 sobre M grande, que é 1. Então, isso aqui é R1. Obtive o R1 de graça. Vamos usar de novo a estratégia Mateus agora para obter o R2. Só que agora, ao invés de multiplicar por M2 sobre M, vou multiplicar por M1 sobre M e fazer a diferença e não mais a soma. Quando eu faço a diferença, o R1 desaparece. O R2 vai aparecer com sinal de mais. E vai aparecer multiplicado por M1 sobre M grande. Quando eu somar os dois, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ali. Né? Então, vai ficar R grande menos M1 sobre M vezes R igual ao R2. Pronto, aqui está a maneira mais rápida da gente resolver esse sistema linear. Né? Agora eu vou substituir R1 e R2 na lagrangiana. Na verdade, eu tenho que substituir, eu tenho que primeiro determinar quem são R1 ponto e R2 ponto. Mas é muito fácil, porque R1 ponto será Rzão ponto mais M2 sobre M e Rzinho ponto. E assim por diante. Então, vamos escrever a lagrangiana em termos dessas duas novas variáveis, a coordenada relativa e a coordenada do centro de massa, e vamos obter o seguinte. 1 meio de M1. Então, aqui vai aparecer o R1 ponto ao quadrado, que é Rzão ponto, mais M2 sobre Mzão, Rzinho ponto, isso ao quadrado, mais meio de M2, Rzão ponto, menos M1 sobre M, Rzinho ponto, ao quadrado, menos U, que só depende de R. Vamos efetuar essa operação de quadrar aqueles parênteses, né? E teremos, então, meio de M1. Vamos ver, nesse parênteses aqui eu vou ter Rzão ponto quadrado, mais M2 sobre M ao quadrado, R ponto ao quadrado, e agora o termo cruzado, mais duas vezes M2 sobre Mzão, Rzão ponto, escalar Rzinho ponto. Mais meio de M2, Rzão ponto quadrado, mais M1 sobre Mzão ao quadrado, R ponto ao quadrado, menos duas vezes M1 sobre M, Rzão ponto, escalar R ponto, e o termo de energia potencial. Vamos juntar termos semelhantes. Aqui aparece 1 meio de M1 vezes 2M2 sobre M, R ponto, R ponto. Né? Aqui aparece 1 meio de M2 vezes 2M1 sobre M, R ponto, escalar R ponto. Mas agora tem um sinal de menos. Esses dois termos são iguais. Então, esse aqui vai desaparecer. Vamos ver o que sobrou. Sobrou Rzão ponto quadrado. Eu vou fatorar. Então, vai ficar 1 meio. Rzão ponto quadrado está fatorado. O que sobra? M1 mais M2. Mas M1 mais M2, eu já usei um símbolo para isso. É a massa total do sistema, Mzão. Tá, já dei conta desse e desse. Agora, temos os termos que envolvem Rzinho ponto quadrado. Outra vez, eu posso fatorar esse Rzinho ponto quadrado e vou ficar com 1 meio de... Vamos ver aqui como é que vai ficar. Eu tenho o denominador,
que vai ser o mzão ao quadrado, né? Porque vem mzão ao quadrado nos dois casos. Eu tenho m1 vezes m2 ao quadrado e aqui m2 vezes m1 ao quadrado. Eu vou fatorar o produto m1 e m2, que é comum às duas parcelas, aos dois termos. Então, m1 e m2 está fatorado. E o que sobra? Aqui em cima sobra um m2, aqui embaixo sobra um m1, somados. m1 mais m2. Mas isso aqui eu já sei quem é, isso aqui é o mzão, não é? Não vou esquecer de botar o r ponto quadrado, menos o de r. E aqui vou usar a técnica do apagador. Esse m1 mais m2 mata um mzão de baixo. Então vai ficar isso aqui, assim. Legal? Está escrita a lagrangiana em termos de apenas dois símbolos, né? Dois símbolos variáveis, que são o Rzão, o vetor Rzão e o vetor Rzinho. Né? Então fica claro aqui que esse problema depende, na verdade, apenas dessas duas coordenadas, da coordenada do centro de massa e da coordenada relativa. Aqui apareceu um objeto novo. Esse objeto novo tem dimensão do quê, hein? Aqui eu tenho massa vezes massa dividido por massa. Então vai ficar massa à potência 1. O que tinha que acontecer? Porque esse termo tem que ter a mesma dimensão desse. É um termo que tem dimensão de energia cinética. E de energia cinética tem que ser massa vezes quadrado de velocidade. Então isso aqui tem dimensão de massa. Por que isso aqui tem dimensão de massa? E vai aparecer com muita frequência nesse capítulo, ele vai ganhar um nome especial. Nós vamos chamá-lo de massa reduzida. Então, estou definindo a massa reduzida de um sistema de dois corpos, vou usar a letra grega μ, né, que vocês falam mi. Assim, m1, m2, sobre m1 mais m2. Aí está, isto é a massa reduzida do sistema. Eu posso mostrar a você de cara que essa expressão para massa reduzida tem uma outra forma de ser apresentada que talvez lhe pareça mais familiar. Se eu inverter os dois termos dessa igualdade, eu vou obter o seguinte: 1 sobre μ é igual a m1 mais m2 sobre m1, m2. Eu posso separar essa fração em duas e vai ficar, a primeira delas é m1 sobre m1 vezes m2. O m1 morre. Fica 1 sobre m2. A segunda parcela é m2 sobre m1 vezes m2. O m2 morre, sobra o m1. E essa expressão para massa reduzida talvez lhe soe como mais fácil de você lembrar, se você quiser, porque ela parece muito com expressões que você já viu no seu convívio com a física, né? Aonde é que você viu uma expressão parecida com essa? É assim que você calcula a resistência equivalente de dois resistores em paralelo, não é verdade? Não tem nada a ver um problema com o outro. Né? Mas isso é apenas uma forma mnemônica de você não esquecer como é que você determina a massa reduzida. Né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa massa reduzida, ela vai ter um papel importante na resolução desse problema. Vamos lembrar das nossas motivações práticas para estudar esse problema, né? Uma delas é o problema planetário, como é que a Terra se move, a dinâmica do movimento da Terra em torno do Sol. Nesse caso, o Sol tem uma massa muito maior do que a da Terra. Né? Quando isso acontece, quando um desses objetos tem uma massa muito maior do que o outro, olha só o que vai acontecer na massa reduzida. Vamos supor que o M2 seja muito maior do que o M1. Tão maior que 1 sobre M2 seja muito pequenininho, perto do 1 sobre o M1. Então, esse μ aqui vai ficar muito próximo do M1. Né? Vai ser muito porque o inverso dele é o inverso de M1 somado com uma coisa muito pequenininha. Se você pensar, substituir aqui os valores da massa da Terra e do Sol, você vai ter uma coisa que tem ordem de grandeza de 10 a 24 quilogramas para a Terra e aqui 10 a 30 para o Sol.
né? Então tem uma diferença de ordem de grandeza de 10 a sexta, de 6 ordens de grandeza. Né? Então, isso comparado com isso, no caso de Terra e Sol, é muito pequeno e até muitas vezes eu vou poder jogar fora. Coisa semelhante acontece no átomo de hidrogênio. No átomo de hidrogênio, você tem a massa do elétron, que é 2.000 vezes, 1.840 vezes menor do que a massa do próton. Outra vez, se M2 é a massa do próton, esse número vai ser muito menor do que 1 sobre a massa do elétron e muitas vezes eu vou poder até jogar isso aqui fora, né? E associar a massa reduzida à massa do elétron ou à massa da Terra, no caso planetário. Fato é que com essa nomenclatura, a nossa lagrangiana se escreve 1/2 de mR ponto quadrado mais 1/2 de mi Rzinho ponto quadrado menos o de R. Aqui está a lagrangiana agora já em termos dessas duas coordenadas que são aquelas que eu vou utilizar na resolução desse problema. Muito bem, essa lagrangiana já nos diz alguma coisa. O que ela diz para você? Quando eu olho para uma lagrangiana dessas, o que é que eu procuro? Ah, eu estou vendo imediatamente que essa lagrangiana não depende de R grande. Ela só depende de R grande, ponto. Como é que nós chamamos uma coordenada que tem esse papel numa lagrangiana? Ignorável. É uma coordenada ignorável, uma coordenada cíclica, né? Quando isso ocorre, o que acontece de graça nesse problema? Tem uma lei de conservação, Mateus. Isso! Aparece uma lei de conservação associada a essa coordenada. Você faz ideia de qual é essa lei de conservação? Nós já tínhamos visto um exemplo muito parecido com esse, né? E, de fato, o que vai acontecer aqui é que aparece uma lei de conservação associada ao momento total do sistema. Então, o momento total do sistema será conservado. Né? Já sabe disso ao olhar para a lagrangiana. Uma outra coisa que eu posso destacar aqui é que eu posso imaginar essa lagrangiana como composta de duas partes. Uma delas só depende da coordenada R grande ponto e a outra só depende da Rzinho e do R ponto. Eu digo que essa lagrangiana pode ser separada numa parte que só envolve a coordenada do centro de massa, no caso a derivada dessa coordenada, e uma outra parte que só envolve a coordenada relativa. Essa lagrangiana, na verdade, ela mostra para a gente que nós temos dois problemas separados, dois problemas separáveis e, portanto, separados. Isso quer dizer que a equação que eu vou obter para me descrever o movimento associado à coordenada R grande não vai conter nenhum elemento de R pequeno e vice-versa. Então, o movimento associado à coordenada R grande é completamente independente do que acontece com a coordenada R pequeno. Então, muitas vezes a gente associa termos a nomes, só que eu chamo isso aqui a lagrangiana do centro de massa. E essa daqui eu chamo a lagrangiana do movimento relativo.